Olá, eu sou Luciana Rodrigues Roberti, membro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e estamos promovendo hoje um vídeo informativo a respeito da conscientização do Dia da AIDS. Fizemos um levantamento sobre as principais questões a respeito do tema e gostaria de convidar o professor Geraldo Duarte, membro titular do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Olá, Luciana. Olá, professor. É com muita satisfação que eu acedi a esse convite para conversar com vocês a respeito das principais dúvidas da comunidade, dos funcionários da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, através da CIPA, que vocês capitanearam este encontro e poder disponibilizar este vídeo. Então, eu tenho a impressão que pelo conteúdo das dúvidas que você me disse, eu tenho a impressão que nós poderemos ajudar. O nosso vídeo tem condições de ajudar, né? Vamos começar com elas? Sim, vamos falar um pouco a respeito das estatísticas e tendências. Segundo as últimas estatísticas divulgadas pelo NAIDS, o número de infectados no mundo pelo vírus da AIDS diminuiu e no Brasil este número aumentou. Por que o senhor acha que isso está acontecendo? Basicamente, Luciana, nós temos três fatores. O primeiro deles é que existe uma falsa ilusão de que os medicamentos que aí estão possam curar a AIDS. Então dá uma falsa ilusão e o indivíduo se cuida menos. Mas nós vamos voltar nesse assunto aprofundando daqui a pouco. O segundo tópico é que ainda falta uma educação diferenciada, porque a nossa educação até hoje ela foi no sentido de informar, mas ela é extremamente pouco funcional no sentido de mudar comportamentos. Como a epidemia da AIDS, a infecção pelo HIV, ela é ligada a comportamentos, então com essa educação só neste nível nós não teremos muito sucesso. E o terceiro ponto, que é um dos mais curiosos, é a própria comunidade científica. Toda vez que existe algum avanço no conhecimento da doença, quem ouve a notícia achando que a cura foi descoberta. Então, se o médico ou o cientista vai na televisão e fala que vai fazer um projeto, vai executar um projeto sobre vacina, como é que a gente avalia isso na periferia? Como é que as pessoas interpretam? Olha, já vão criar uma vacina contra o HIV, já está tudo resolvido. Então, esses três fatores, esses três ingredientes aí, eles fazem com que aqui no Brasil a gente esteja correndo atrás desse prejuízo, o que não é bom. Certo. E ultimamente não vemos mais, principalmente na mídia televisiva, por parte do governo, propaganda chamando atenção para esse tema, sobre a prevenção da AIDS. Isso pode ser um motivo para o aumento do número de casos no Brasil? Sem dúvidas. O que nós tivemos até hoje não foi muito eficiente, mas pelo menos informou. Todas as propagandas para o controle da epidemia do HIV, elas foram no sentido mais informativo, mas elas não têm a capacidade de mudar comportamentos. Então elas precisariam de ter essa informação televisiva, mas suporte da parte da saúde básica no sentido de fornecer condições para as pessoas buscarem formas mais sólidas, mais concretas para mudança de comportamento. Então a gente precisaria tem a televisão, mas nós da saúde precisaríamos ter programas mais sólidos mesmo para levar essa informação, mas com a tentativa de mudar comportamento. Sem dúvidas, retirar isso da televisão não foi bom, porque deixou de falar do tema. E deixando de falar do tema, o tema deixa, entre aspas, ele deixa de existir. Certo. E atualmente há uma melhora da sobrevida dos pacientes portadores da AIDS por conta do coquetel. Isso seria um fator de desinteresse pela prevenção?
pois há uma falsa ideia de cura pela medicação. Isso, nós já fizemos menção a este tema na primeira pergunta, e eu quero reafirmar e aprofundar um pouco. Na realidade, talvez seja esse um dos principais motivos, porque houve uma melhora. Então, hoje, as pessoas continuam morrendo com infecção pelo HIV, mas é no número menor. Então, dá-se a falsa impressão de que a AIDS já não mata mais. E, na realidade, a AIDS, até o momento, fala-se em cura, da possibilidade, mas é uma doença ainda sem cura definida. Então, essa melhora da sobrevida ela é lida, ela é interpretada pela população como um risco menor da vida da pessoa que está infectada com HIV. Sem dúvida, isso é verdade. E o que o professor acha que está faltando para que o número de infectados no Brasil também diminua? Basicamente, eu apostaria, se eu tivesse que apostar numa coisa só, eu apostaria na educação. Mas não a educação só apenas informativa, é uma educação sólida. O que eu chamo de educação sólida? É aquela educação amparada, vem a informação, mas vem também as ferramentas, acompanhada das ferramentas de trabalhar mais juntamente com a população, principalmente com a população jovem, população de idosos, porque nós temos duas populações extremamente vulneráveis no Brasil neste momento, e é onde o número de casos novos da infecção ele aumenta, entre os jovens e entre as pessoas, entre os idosos. Então, nós precisaríamos de estratégias muito bem definidas, educativas muito bem definidas, para todos, mas principalmente nesses dois segmentos etários. E qual a porcentagem de ser infectado pelo vírus HIV por transfusão sanguínea? Essa é uma dúvida que ainda continua, né? E, na realidade, a transfusão de sangue ela é extremamente eficiente na transmissão do vírus. Então, ter medo da transfusão é bom para a saúde ter medo da transfusão. E porque, olha, qual que é a diferença? Para responder a sua pergunta, se eu estou no Brasil, o meu risco de me infectar com uma bolsa de sangue, uma transfusão de uma bolsa de sangue, ela é 1 para 100 mil, um caso de risco para 100 mil bolsas transfundidas. Se eu estou nos Estados Unidos, é um caso para 2 milhões de bolsas, que é muito diferente. Por que é diferente? E é bom que a gente entenda isso. A diferença é porque nós fazemos a nossa triagem em bancos de sangue através da sorologia, através do exame de sangue que eu testo e busco anticorpos contra o vírus, se ele está presente no sangue, e nós temos a janela imunológica, e que nós vamos falar dela daqui a pouco. E nos Estados Unidos eles fazem essa triagem, os bancos de sangue, eles fazem essa triagem com biologia molecular. Então, a qualidade do sangue lá é bem mais adequada do que a nossa aqui. Mas nós estamos a passos largos para assumirmos essa tecnologia. Eu tenho a impressão que nos próximos 2 anos, 2, 3 anos, nós estaremos dominando essa tecnologia e implementando nos nossos bancos de sangue. Atualmente, como está a AIDS em Ribeirão Preto? Fale um pouco sobre os aspectos epidemiológicos e casos de infectados na nossa cidade. Na realidade, nós temos a nossa curva de casos novos, ela está aumentando. E está aumentando quando nós vamos fazer a dissecção, o estudo das faixas etárias, nós temos esse aumento do número de casos entre os jovens, né, na população jovem, adulto jovem, e entre as pessoas idosas. Dos jovens, por causa e em decorrência, né, daquela noção de vulnerabilidade que para o jovem não é tão elevada. Ele não se sente vulnerável. Então, isso deixa com que ele se exponha a riscos desnecessários com uma frequência muito grande. O uso de drogas ilícitas, o uso do álcool. Após algumas doses de álcool, nós perdemos a noção de vulnerabilidade. E isso para os jovens, que isso é muito comum, extremamente comum, como fator de risco e como fator de disposição.
com categoria de exposição. E para os idosos? Para os idosos, com os estimulantes da ereção e de manutenção da ereção, essas drogas que mantêm a ereção, rejuvenesceram os idosos e eles procuram sexo. Só que nessa faixa etária as pessoas não estão acostumadas com preservativo e se expõem de uma maneira assim, quase infantil, né? E com argumentações de que isso atrapalha a ereção, de que atrapalha o prazer, etc, etc. E não se cuidam. Então nós temos nesses dois segmentos o aumento do número de segmentos etários, nós temos o aumento do número de casos de HIV, número de casos novos de HIV na comunidade de Ribeirão Preto. Certo. Agora nós vamos falar um pouco a respeito das formas de transmissão do vírus. Passados muitos anos do início dos casos de AIDS, ainda surgem algumas dúvidas sobre a forma de contaminação. Quais as formas de contágio? Olha, Existem formas de contágio com maior potencial infectante que outras? Sim, nós temos as 4 formas. Essas 4 formas, elas foram definidas já há quase 30 anos e elas não têm variado, né? Sangue, sexo, uso de seringas em comunidade, seringas comunitárias e a transmissão vertical. Através do sexo nós temos, hoje, uma responsável, a transmissão sexual nas suas várias formas da sexualidade, né, que ela se expressa, homossexualidade, heterossexualidade, mas congrega aí o maior número de casos de transmissão. A principal categoria de exposição numérica é a categoria de sexo. E depois vem a transfusão de sangue. Com o sangue, a qualidade do sangue no Brasil, que ela melhorou muito nos últimos anos, ela é possível, infelizmente, baixou muito o número de casos, mas é extremamente efetiva, né? E a transmissão através de seringas contaminadas, seringas utilizadas comunitariamente, ainda é uma categoria de exposição importante, principalmente entre os jovens e adultos jovens, e a transmissão vertical. A transmissão vertical poderia dizer para você, ousar, né, dizer que ela depende muito do atendimento que a paciente tem e da adesão que a paciente tem a essas. É um jogo aí entre essas duas variáveis, né? É o acesso da paciente e a adesão da paciente a esses recursos, a essas orientações. Mas ela está equacionada. Então, o que é a transmissão vertical do HIV? Me explique melhor sobre isso. Isso é uma dúvida assim, bastante comum. O que é a transmissão vertical? Transmissão vertical, nós chamamos de transmissão vertical de um vírus, de um agente infeccioso, é toda a transmissão da mãe para o filho. E é uma transmissão que se dá durante a gestação, através da placenta, ela pode se dar durante o trabalho de parto e depois na amamentação. O HIV, ele se transmite verticalmente da mãe para o filho durante a gestação em aproximadamente 30% dos casos, 33% dos casos aproximadamente. Durante o trabalho de parto, 60% dos casos ocorrem no período que nós chamamos de periparto, e em torno de 14%, 15% com a amamentação. Então são cuidados especiais que durante toda a gestação e no puerpério. O puerpério é o que nós chamamos, é esse período logo depois que a paciente dá à luz. Então o cuidado não cessa com o término da gestação. Nós temos que ficar vigilantes para que ela não amamente essa criança e temos estratégias para não deixar juntar o leite, não ter o fenômeno que nós chamamos de apojadura, né, que é o começo do aleitamento. E o aleitamento no Brasil, ele está para essas mães está proscrito, porque tem um risco aí objetivo de quase 15% de risco de transmissão da mãe para o filho. Entendi. Outra dúvida. Eu emprestei meu lápis de olho, minha maquiagem pessoal, para uma amiga que tem AIDS. Aí a minha amiga passou o lápis na pálpebra inferior em contato com a mucosa do olho dela. Eu posso continuar a usar o mesmo lápis, professor? Depende. Se você
Se esse lápis, ao passar na mucosa da sua amiga, na mucosa ocular da sua amiga, ficou algum resíduo, alguma secreção nesse lápis, é possível que ali nós tenhamos partículas do vírus. Não é um veículo bom, a lágrima não é um veículo bom para transmitir o vírus, porque o vírus, nesse fluido, ele perde o poder infectivo, assim como no suor. Tem alguns fluidos que ele perde o poder infectivo. Agora, se não ficou nenhum resíduo no seu lápis, você pode utilizar. Mesmo porque em superfícies não orgânicas, o vírus tem uma sobrevida muito curta. Muito curta. Então, se ficou algum resíduo, eu aconselho você não utilizar. Se não ficou nenhum resíduo, depois de algum tempo, não existe mais risco de transmissão. Certo. E sobre as práticas sexuais e contaminação, o sexo oral é uma prática segura ou poderá haver o contágio pelo vírus? O sexo oral com mucosas íntegras, a possibilidade de transmissão é extremamente baixa. A saliva, ela é um meio em que o vírus ele perde também o seu poder infectivo. Então a saliva não é um bom veículo de transmissão. Mas por que o sexo oral ele não é considerado sem proteção, ele não é considerado uma prática segura? Ele não é considerado uma prática segura porque nós podemos ter microlacerações da mucosa oral, sangramento. Então, sempre tem o dente bate no genital, então sempre tem o risco potencial de microlesões e de sangramento. Por isso é que mesmo o sexo oral tem que ser protegido, né? O risco é por isso, são as lesões que podem ocorrer durante o ato sexual oral, né? E aqueles pacientes que têm problemas gengivais, como doenças periodontais ou sangramento de gengiva, eles podem contaminar seus parceiros com um beijo? Se o parceiro tiver alguma solução de continuidade na mucosa oral, pode. É possível, porque aí são sangramento em cima de uma solução de continuidade. Se não houver, não será dessa forma que ele irá se contaminar. Solução de continuidade você caracteriza como, por exemplo, uma afta ou algum machucadinho, sim? Sim, entendi. E por quanto tempo o HIV sobrevive em gotículas de sangue ou secreções que acidentalmente caíram em cima de uma bancada, por exemplo, que eu esteja trabalhando num laboratório? Isso também é uma pergunta extremamente frequente. Na realidade, vai depender do tamanho do inóculo, do tamanho do que caiu. Qual é o volume? Caiu uma gota ou caiu meio litro de sangue? Porque ele depende muito desse volume. Às vezes é uma gota que secou logo. O vírus ali ele não sobrevive. O vírus é extremamente sensível à temperatura. Um tubo de sangue de 4 ml? Um tubo de sangue, ele existe ali e ele pode sobreviver por um tempo extremamente variável, que vai depender da umidade do ar, vai depender do tempo que ele ficou ali exposto. O melhor é que você não se prender a tempo e, se tiver um acidente, você rapidamente limpar essa bancada. Não só limpar e degermar. E a degermação ela é feita com água sanitária, hipoclorito de sódio, pode ser feita com álcool a 70%. E se você não tiver nenhum desses dois, que seja água e sabão. Lava com água e sabão. Mas o melhor, o mais adequado é o hipoclorito. Para nós aqui é o hipoclorito. Certo. E agora, para falar um pouco sobre cuidados para evitar a transmissão do HIV, qual é a orientação médica para os pacientes assintomáticos? A infecção pelo HIV, ela tem fases. Ela tem a fase de assintomática, primeiro tem a fase aguda. A fase aguda, nem todos os pacientes, quando o vírus entra no nosso organismo, nem todos os pacientes exibem essa manifestação. Parece uma gripe forte, ele tem gânglios pelo corpo, caroços no corpo. Mas nem todos os pacientes exibem essa infecção aguda. Então, é muito difícil uma pessoa saber que se infectou ou desconfiar que se infectou. E o maior número de diagnósticos que nós fazemos é nessa fase que você falou aí mesmo, assintomática.
O indivíduo se contaminou, fez a reação sorológica positiva, fez uma reação imune contra o vírus, mas essa reação imune ela não é suficiente para controlar a infecção. Fez o diagnóstico e ele está assintomático, continua assintomático. Hoje nós temos, pelas novas determinações e orientações do Ministério da Saúde e de alguns países no mundo, incluindo os Estados Unidos, não a Europa, mas os Estados Unidos, se oferece para todas as pacientes, para todos os pacientes, que eles podem tomar o antirretroviral. Mesmo, porque antigamente eu tinha que esperar algumas condições definidoras de AIDS e eu só tratava a pessoa com AIDS. Só naquele momento eu começava com o tratamento com antirretrovirais, que popularmente nós chamamos de coquetel. Coquetel porque é uma mistura, nunca é um antirretroviral sozinho, é um conjunto. Atualmente nós utilizamos 4, em média 4 antirretrovirais. Iniciamos com 4 medicações, 3 ou 4, na maioria 4 medicações, por isso que se chama coquetel, uma mistura, né? E nesse caso, hoje, como eu te disse, nós podemos oferecer para o paciente, a gente oferece ao paciente e ela faz a opção. Se ela quer já começar o tratamento, e esse tratamento, pelo que nós sabemos até hoje, vale para o resto da vida. Ou ela quer esperar um pouco, enquanto o organismo dela está controlando a doença, ela fica sem a medicação. Quando ela realmente precisar com a doença, ela começa com a medicação, né? São essas duas possibilidades hoje. São reais essas duas possibilidades. Mas o que é mais interessante, o mais importante é a adesão, Luciano. É a adesão. Se a pessoa pode tomar um caminhão de antirretroviral, mas se ele não tem adesão, ele toma hoje, esquece amanhã, não adianta. Ele pode tomar um antirretroviral banhado de ouro. Não adianta. Tudo que o vírus quer essa oscilação, usa, não usa, tem que ser contínuo. Por isso que ao começar muito cedo, se a pessoa não tem adesão, é complicado. E a adesão, não, mas o paciente tem adesão. Nem sempre tem adesão. Às vezes ele desanima no meio do tratamento, tem muito efeito adverso. Efeito adverso é aquele efeito que eu não quero. É a náusea, é o vômito, é a afta, é a intolerância, anemia, sem dúvidas. Então, adesão hoje, para nós, no nosso ambulatório, porque eu cuido de mulheres portadoras do HIV, eu não sou infectologista. Como você disse, eu sou um ginecologista obstetra. Então, eu cuido de mulheres portadoras do vírus. E o grande problema que eu tenho, o maior problema que eu tenho hoje no ambulatório, no cuidado dessas mulheres, é a adesão. É a adesão. Então, começar muito cedo sem adesão, esse vírus vai ficar resistente e eu terei problemas depois de achar um esquema, né, antirretroviral para essa paciente que consiga dominar esse vírus, ou domar esse vírus, pelo menos. Então, junto com isso, com a adesão, que é, primeiro, medicamentoso. Eu falei do tratamento medicamentoso, precisa de adesão. O outro é o meu estilo de vida. Como que eu me contaminei? Eu me contaminei com droga. Eu me contaminei com sexo desprotegido. Então, eu preciso saber isso daqui para eu me cuidar. E mesmo que não tenha sido essa a minha categoria de exposição, eu preciso me cuidar. Porque se eu for positivo, o preservativo está na minha vida sexual. Eu não vou passar para a minha parceira se ela não tiver, e mesmo que ela tenha, eu não posso expô-la a um vírus mutado. E nem eu me expor ao vírus dela que pode sofrer mutações. Então, o sexo ele tem que ser protegido. Né? Estilo de vida, se eu usava droga, eu preciso me afastar disso. Porque a droga endovenosa, a cocaína endovenosa, ela diminui a capacidade do meu sistema imune. Ela é imunodepressora. Então, eu tenho que fugir desses desvios de variáveis que são consideradas ruins para a minha saúde. Então, para fazer uma síntese, para ficar fácil da gente entender, o estilo de vida para essas pacientes que querem ficar muitos anos sem desenvolver a doença, é o estilo de vida que nós desejamos para os nossos filhos. Podemos não conseguir, mas é o estilo de vida que nós queremos para os nossos filhos. Esse é o estilo de vida
que vai colaborar objetivamente para uma maior longevidade. Sem garantias, mas tem uma chance maior de ficar mais tempo longe da doença e continuar como um portador assintomático, que foi a sua pergunta. Ótimo. Se por acaso eu for socorrer uma pessoa que tem algum corte e que esteja sangrando, e eu entrar em contato com esse sangue, e se ela for soropositiva, eu poderia me contaminar? Se a sua pele estiver íntegra, não tem nenhum risco. É lavar e está resolvido. Se ficar muito assustada, degerma a pele, álcool 70%, hipoclorito, na pele melhor é álcool. Álcool, povidine, o que você tiver de degermante. Todos eles inativos e sem risco. Você não precisa de se preocupar em procurar socorro porque eu tive um acidente. Agora, se ao socorrer essa pessoa, você teve solução de continuidade da sua pele, e ali nós temos secreção, não só o sangue, até secreção dessa pessoa, que às vezes você precisa de, ela está com algum tipo de problema respiratório, você precisa de introduzir o dedo na boca dessa pessoa que você está socorrendo, alguma coisa desse tipo. Sangue ou secreção. E tem algum machucado na sua superfície da pele, né? Aí você precisa de procurar socorro. Você tem risco objetivo de se contaminar. Por isso que na viagem, uma dica boa é você levar um par de luvas, né? Para viagem onde ocorrem os acidentes, nossas estradas, a loucura que é sempre bom você ter um par de luvas na sua viagem, na sua bagagem. E antigamente o governo estimulava nós termos aquele kit de primeiros socorros dentro do carro. Hoje em dia isso já foi descontinuado, mas seria o correto. Seria o correto, sem dúvida. Sem nenhuma crítica de por que descontinuou, mas seria o correto. Claro. Aparelhos de barbear, giletes, escovas de dentes, talheres, se compartilhados, posso me contaminar? Depende. Todos os cortantes, eles não deveriam ser compartilhados. Todos os instrumentos cortantes, desses que você citou, lâmina de barbear, qual outro? Gilete, escovas de dentes que entra em contato com a escova de dente entra em contato com a saliva, mas a saliva não é um bom veículo para o HIV. O negócio é que a saliva, que a escova, às vezes, machuca. Ela lesa. Ela lesa. Então, por isso que não é bom partilhar. Já o talher, a não ser que você use como arma, né? O talher, o uso rotineiro dele, não precisa nem separar, né? Não precisa nem separar. Então, tudo que tem risco de levar a sangramento, é bom evitar o compartilhamento. É bom não, deve-se evitar o compartilhamento. O que não leva só a saliva, não. Certo. E pessoas soropositivas, já confirmadas, elas são soropositivas, elas podem ter relações sexuais com outro indivíduo soropositivo sem se proteger? Poder pode, mas não deve, né? Porque o vírus, ele tem uma capacidade, o HIV tem uma capacidade de mutação incrível. Então, se eu sou soropositivo, eu sou portador do vírus, você é portadora do vírus, o seu vírus muta e o meu muta. Então, nós vamos trocar vírus mutados. E a troca desses vírus mutados está comprovado que isso acelera o aparecimento da doença. Ele me tira da condição de portador assintomático da infecção para uma condição de sintomático, de portador da AIDS. Então, isso pode ocorrer comigo, pode ocorrer com a minha parceira. Então, uma vez soropositivo, portador do HIV, do que se sabe até hoje, nós temos que o sexo tem que ser protegido. Pode ser que mude um dia, mas do que se sabe até hoje tem que ser protegido. E antigamente se falava em grupos de risco. Atualmente, qual a prevalência desse grupo de risco entre os infectados e por quê? Na realidade,
Deixou-se de falar de grupos de risco, e quando você conversa com epidemiologistas, com as pessoas mais teóricas, elas dizem que o grupo de risco acabou. Isso, por um lado, do ponto de vista social, pode ser bom porque deixa de discriminar as pessoas que estão em situações de maior vulnerabilidade. Mas os grupos de maior risco continuam aí. Então, falar que não tem mais grupo de risco é uma nomenclatura que eu digo que todos nós estamos expostos. Isso é uma verdade. Mas, ao falar isso, aquelas pessoas que estão sob maior risco, elas se sentem mais empoderadas e dizem, não, agora o risco é de todo mundo, eu não tenho um risco maior. E isto não é verdadeiro. Então, é uma mudança. Nós fomos para o politicamente correto, de falar que não tem mais grupo de risco. Por outro lado, nós fizemos um mal danado para as pessoas que estão em condições de maior vulnerabilidade. Nós não precisamos falar, você é do grupo de risco. Isso discrimina. Mas deixar de reconhecer que existem grupos de maior vulnerabilidade não é adequado para a saúde como um todo. Eu continuo as pessoas que fazem sexo sem proteção, profissionais do sexo, principalmente sexo anal, eles são pessoas com uma propensão maior. A grávida portadora do HIV que não se cuida, ela é de um grupo de risco maior para o seu filho, a transmissão para o seu filho. Então, nós negarmos os grupos de maior vulnerabilidade não leva a nada. Podemos estar sendo politicamente corretos, mas nada mais além disso. Do ponto de vista de saúde, nós estamos fazendo o melhor. E se por acaso na minha família houver um soro positivo para o HIV, existe possibilidade de contaminação entre os demais membros que convivem com ele? Bom, aí vai depender do cuidado que ele tem, ou da falta de cuidado, né? Se ele tem atitudes de não se ferir ou se ferir, tomar todos os cuidados, a convivência familiar não leva à infecção, não é risco de infecção. A convivência de beijar, de abraçar, de acolher, isso não é risco, de maneira alguma. Aliás, nada. Se você quiser até citar outras situações, nós podemos discutir, porque eu acho que essa é uma pergunta importantíssima para ser divulgada a resposta. Nós começamos a discriminação com pequenas coisas, e isso não ajuda. Não ajuda a pessoa, a portadora, não ajuda a família, e não ajuda no sentido de evitar a dispersão da infecção. Não são essas medidas. Agora, se a pessoa se sangra, se fere com uma frequência grande, se droga e sai sangue, e alguém vem socorrer, pode se contaminar, se acidentar com essa seringa, com essa agulha contaminada. Então, vai depender da falta de cuidado. Porque com cuidado não se infectará. Tá? Então, foi muito boa a pergunta. E voltando a falar um pouco sobre transmissão vertical, eu gostaria de saber se ela está controlada. E as mães estão sendo conscientizadas? Existe alguma campanha de prevenção? A transmissão vertical, na realidade, é extremamente curiosa, né? Nós imaginaríamos, como pais, como mães, né, de que deveria ter uma adesão e a mulher procurar, né, se prevenir para não passar o vírus para o filho. E na realidade, o nosso maior problema é a adesão. Está equacionada. Eu sei equacionar, eu sei qual o caminho de eu evitar a transmissão vertical, de chegá-la, de colocá-la num percentual próximo de zero, se eu tivesse adesão. Os casos de transmissão vertical que nós temos aqui são as pacientes totalmente sem adesão e junto com essa falta de adesão tem a falta de cuidado também, que normalmente usuárias de drogas. São essas pacientes que hoje, aqui em Ribeirão Preto, transmitem o HIV para os seus filhos, a transmissão vertical. Hoje,
Nós temos a sorologia, o exame sorológico, ele é feito para todas as gestantes, Luciano. Todas as gestantes têm acesso ao exame do HIV. E fazendo esse exame, faz o diagnóstico e elas são encaminhadas aqui para o nosso ambulatório. Nosso ambulatório chama-se Amigo, Ambulatório de Moléstias Infecto-Contagiosas IGO. E as primeiras, juntando as iniciais, deram a palavra amigo, um nome extremamente feliz. A gente não sabia que ia dar esse nome, né? Mas deu. E aqui elas recebem todo o atendimento, e o atendimento para o portador do HIV no Brasil, em termos medicamentosos e das condutas que são dadas, são as melhores do mundo. Nós temos um bom programa de tentativa de controle da infecção pelo HIV. Programa governamental, muito bem sedimentado, é um bom programa no cenário mundial, comparando não só com países em desenvolvimento, com países evoluídos, industrialmente evoluídos. Nós temos um excelente programa e que franqueia todas essas medicações para os pacientes, mas a questão é a adesão. Então eu diria, fazia um sumário para te responder, de que ela está equacionada. O negócio mais difícil, a questão mais difícil é fazer com que este equacionamento chegue até a paciente e ela deixe-se tratar, que ela tenha adesão à minha proposta, a minha estratégia, né, para fazer com que o filho dela não se infecte. Correto. E voltando a falar um pouco sobre o diagnóstico, como é feito o diagnóstico da infecção do HIV? Também tem evoluído. Nós crescemos aprendendo com HIV, né? Nós temos o ELISA. O ELISA é um teste que ele afere o anticorpo, ele vê se tem o anticorpo contra o HIV na circulação do paciente. Então, nós fazíamos um exame ELISA numa amostra, se ele deu positivo, eu chamo o paciente, faço uma segunda amostra do ELISA, se ele continuou positivo nessa segunda amostra, para evitar troca de amostras, por isso que eu peço a segunda amostra, eu faço o teste confirmatório, que é a hemaglutinação ou o Western Blot. São os dois mais utilizados no mundo. Essa é o que nós aprendemos e que ainda é feito. Quais são as propostas? O que nós vamos ouvir agora nos próximos anos? Nós vamos ouvir o teste rápido, que a paciente chega no posto de saúde, nas unidades de diagnóstico, e faz o teste rápido. E ela espera o resultado do teste. 15, 20 minutos ela tem o resultado do teste. São testes extremamente precisos, né? Temos outros testes que já fazem, e essa é uma proposta, ainda não está na nossa rotina. Mas por isso que eu estou falando que dentro de algum tempo nós vamos passar a ouvir essas possibilidades, porque já é assim nos Estados Unidos, de que o diagnóstico seja feito já por biologia molecular. E isso, ele antecipa o meu diagnóstico. Ele diminui a janela imunológica, o período de janela imunológica. Ele fica mais preciso. Ainda não temos condição de fazer hoje, mas teremos amanhã, uma manhã bem próxima. Então o diagnóstico é feito desta forma. Eu preciso de uma amostra, pelo menos uma amostra de sangue da pessoa que eu quero fazer esse diagnóstico. Tá. E fale um pouco para a gente sobre a janela imunológica do HIV. A janela imunológica é o período que decorre entre a entrada do vírus no meu organismo e a resposta do meu organismo produzindo anticorpo contra ele. Então, esse período eu chamo de janela imunológica. Normalmente nós temos um período de viragem, pode variar o mais precoce de 2 semanas, 2, 3 semanas, e pode chegar até 120 dias. O mais comum é que a viragem se dê aí no máximo entre 6 semanas, de 4 a 6 semanas. É o maior número de viragens. Mas tem as curvas, né? Tem aquele que vira mais cedo, que responde mais prontamente, o sistema imune responde mais prontamente, produzindo os anticorpos, e temos aqueles que respondem mais tardiamente. Então, é muito raro chegar a 120 dias, mas já existem casos descritos. Então, a gente, para ter segurança, por exemplo, se você for
tem um banco de sangue e quero ter certeza dessa amostra, que essa amostra não tem risco de ter sido colhida na janela imunológica, eu pego essa amostra, essa bolsa de sangue, guardo, e daí de 120 dias eu faço outro exame nesse doador. Se ele continua negativo, eu tenho uma segurança muito próxima de 100% de que ele não esteja na janela imunológica. Mas isso praticamente inviabiliza os bancos de sangue no Brasil. Então, o melhor para o Brasil é ele mudar mesmo a tecnologia, fazer a tecnologia de biologia molecular, e isso eu reduzo esse risco de janela imunológica prolongada. Então, a tecnologia chegará, já chegou, né? Sim, só que ainda não está ao nosso alcance aqui no Brasil, mas ela chegará no Brasil também, tenho certeza de que nós estaremos neste caminho. Tá. E uma pessoa pode fazer algum exame, ou mesmo um exame, para verificar se ela é soropositivo em algum posto médico, por exemplo, da Rua Cuiabá ou em alguma UBAS? E se esses locais eles estão aptos para atender um soropositivo? Na realidade já existe uma estratégia no Brasil, que são os CTAs, Centro de Testagem e Orientação e Acolhimento. Eles começaram com testagem anônima e hoje não é tão anônimo assim, né? Ele precisa, para ele pegar o resultado do exame, para ele pegar o resultado, ele precisa de apresentar a carteira de identidade. Mas se ele não quiser, se quiser só saber o resultado, sem pegar o resultado, ele pode ser totalmente anônimo. Então, existem essas possibilidades. Isso deixa a estratégia extremamente desburocratizada. Você vai para fazer o exame, chega lá, é aconselhado, tem o aconselhamento, né? Você é aconselhado, você vai fazer um exame de uma doença que não tem cura. Esse faz parte, é a técnica do acolhimento, é a tônica do acolhimento, desse acolhimento e do aconselhamento. E existe aqui em Ribeirão Preto, só para te dar uma ideia, em Ribeirão Preto nós temos em 4 locais. Nós temos o centro de referência, né, que fica na Vila Virgínia, no centro de referência, fica na Vila Virgínia. Podemos fazer no centro de DST, que fica na Prudente de Moraes, número 35. Podemos fazer na Rua Cuiabá, né, no Centro de Saúde Escola da Rua Cuiabá. E na região norte, nós temos uma unidade também, se não me engano é a Simeone, que tem condições também de fazer, e tem um centro de testagem, um CTA lá. Então, para fazer a testagem, até no posto de saúde, se for da sua comunidade, eles fazem. Mas existem formas, a gente fomenta muito, nós da saúde, nós fomentamos muito o diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce, para nós, ele é feito para abrir portas, porque antigamente a gente tinha muito medo do diagnóstico precoce, Luciano, porque discriminava, e ele ainda discrimina, mas a gente não pode pedir o exame ou fazer o exame ou sugerir que a pessoa faça, não é para fechar portas, ao contrário, é para abrir as portas, para que ele saiba que é portador, para que ele tome algumas medidas de cuidado, de prevenção, não passar essa infecção para outras pessoas. Então, eu sou muito favorável ao diagnóstico precoce. Então, fui favorável quando essas políticas dos centros de testagem, elas foram implementadas, nos chamaram em Brasília para ajudar a montar essa estratégia. Eu achei extremamente adequado, como é feito em algumas unidades, alguns países da África, né, já há muito mais tempo do que aqui no Brasil. Então, existe sim, resposta às suas perguntas, pelo menos 4 locais que estão aptos para receber e fazer o aconselhamento adequado para essas pessoas que vão testar contra o HIV. Tá. Agora, falando um pouco sobre os acidentes ocupacionais, eu gostaria de saber se existe algum dado estatístico sobre a probabilidade de um profissional da saúde se contaminar com HIV em acidentes com material biológico e qual o procedimento que deve ser adotado aqui no nosso campus da Faculdade de Medicina
quando algum indivíduo se acidenta? O que ele deve fazer, professor? Isso. Também nós temos pelo menos 2 unidades aqui em Ribeirão Preto que atendem os acidentes. São chamados de acidentes ocupacionais. Já tem ambulatório, já tem serviço que funcionam 24 horas para esse socorro, né? E você, quando se acidenta, você não sabe se esse acidente tem maior ou menor risco. Então você vai e o profissional vai te orientar o que fazer. E na maioria dos casos, às vezes, é simplesmente a situação que você colocou no início da entrevista. Caiu sangue na minha pele, mas minha pele está íntegra. Então, é não fazer nada. Faz as sorologias, claro, né? E faz a sequência sorológica, mas não tem nenhuma medicação, nenhuma estratégia medicamentosa. Ah, não, mas eu me machuquei com uma agulha oca, uma agulha cirúrgica. É uma agulha oca e tinha sangue contaminada. Esse é um acidente profissional de alto risco. Para essa pessoa que se acidentou, nós vamos introduzir a medicação. Ela vai tomar a medicação em torno de 40 dias, né? De 30 a 40 dias ela vai tomar o antirretroviral. E toma 4 antirretrovirais. Então, existem já estratégias bem definidas para o acidente ocupacional. E nós temos aqui no HC, aqui mais próximo é procurar o HC, e a prefeitura também tem um serviço para atendimento dessas pessoas, e o serviço chama acidentes ocupacionais. Assim, como biomédica também, eu evito também de reencapar agulhas. Hoje em dia, ao colher o sangue de algum paciente ou de uma pessoa, já há dispositivos nas agulhas que elas se retraem automaticamente. Então, isso já diminuiu bastante. Isso, o acidente com agulha é o mais grave e o mais frequente, né? Começou com o descarte, você não reencapa a agulha, descarta a agulha e a seringa de uma vez, e tem essas agulhas que você disse, são agulhas que automaticamente elas retraem e você não tem nem risco nenhum de ter acidente. Tem melhorado, a tecnologia ao lado da prevenção é muito bem-vinda. Que ótimo. Agora, finalizando, eu gostaria de te perguntar a respeito do tratamento dos coquetéis, se esses coquetéis estão mudando, se eles estão evoluindo, ou os pacientes ainda têm que usar várias drogas para controlar as doenças? Sim, para as 2 perguntas. Eles estão evoluindo. Nós hoje temos drogas bem diferentes das que nós tínhamos 10 anos atrás. Mas as pessoas ainda precisam e continuam tendo que usar várias drogas. Porque esse vírus, como eu disse, ele muta muito, a capacidade mutagênica dele é elevada. Então, você pressiona com uma medicação, ele faz resistência e passa a reproduzir por outro mecanismo. Então, é preciso que ataque em todas as frentes desse vírus, bloqueando todos os pontos em que ele pode sair fora e fugir do esquema de antirretroviral, e com essa possibilidade, você só consegue essa possibilidade fazendo várias drogas, daquilo que é conhecido. Nós vamos evoluir para uma droga só, talvez, eu assim espero, para comodidade posológica e que não sejam medicamentos tão tóxicos, né, com menos efeitos colaterais. Então, a resposta é sim para as 2 perguntas. Tem evoluído muito, e principalmente reduzindo efeitos colaterais, melhorando comodidade posológica. Em vez de tomar 30 comprimidos por dia, hoje nós tomamos 4, 5 comprimidos por dia. Então melhorou bastante, mas ainda precisa de tomar mais do que um comprimido. Nós não temos numa medicação, num comprimido só, todas as medicações. Certo. E o professor gostaria de fazer alguma consideração final? Eu gostaria sim, já que me deram a oportunidade, né? Eu gostaria sim. Primeiro, trabalharmos no sentido da não discriminação. Nós temos dados aqui do hospital mostrando que um percentual muito grande dos profissionais de saúde nem cumprimentam adequadamente o paciente portador do HIV. Então, a discriminação ela não ajuda em momento algum, nem nós da saúde e nem em casa.
com algum parente, alguma pessoa mais próxima, então não há discriminação. A outra, para as pessoas, que eventualmente quem está vendo esse vídeo tem algum parente portador do HIV, que estimula essa pessoa à adesão. Existem momentos em que o ânimo ele diminui, mas que tem alguém, faça um rodízio, dê plantão aos familiares, no sentido de estar sempre animando essa pessoa para que ela não ceda a essa tentação, a esse desânimo, né, de que você está fazendo, mas não está vendo muito resultado. Não ceda ao desânimo. E a outra não fuja do diagnóstico. Se tem alguma dúvida, faça o exame, não fuja do diagnóstico. Quanto mais cedo nós soubermos que somos portadores dessa infecção, mais condições nós teremos de termos uma sobrevida sem sobressaltos. Hoje nós temos pacientes aqui com 15, 20 anos, portadores da retrovirose, do HIV, e estão bem, seguindo a vida normalmente. E por último, dizer que o HIV pode ter sido sentença de morte. Hoje está muito longe. Hoje a infecção pelo HIV está mais próxima da vida do que da morte. Então isso nos anima a fazer o diagnóstico e a lutarmos para isso. Para fazer esse diagnóstico e fazermos aquilo que a tecnologia, que o avanço científico nos propiciou. Vamos usufruir disso. Eu me contaminei, por qualquer motivo eu me contaminei, mas eu não preciso morrer disso. Então seriam essas as minhas considerações. Agradeço muito a oportunidade de falar e de falar em cima de dúvidas que vocês trouxeram. Porque professor é complicado, o professor muitas vezes ele quer falar o que ele quer falar. Sim. E não atendendo a quem está do outro lado, quem está ouvindo. Então é muito bom poder falar aquilo que as pessoas estão esperando e que precisam, por um motivo ou outro, de sanar as suas dúvidas. Porque se tem a dúvida, se ela foi colocada, a dúvida foi colocada, é porque tem alguma situação que tá deixando essa pessoa preocupada. Então você acaba tendo condições de ajudar também a pessoa que explicitou essa dúvida e colocou essa dúvida na ciranda. Né? Ótimo. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, professor, pela entrevista. Muito bom. Estejam à vontade para quando precisarem. Obrigada.